O Lar Cristão, por R. K. Campbell. Capítulo 1. A importância do lar cristão e suas características. Quão doces e gratos pensamentos nos vêm à mente e que doces notas de afeto soam em nossa alma ao ouvirmos a doce palavra lar. E mais prazerosa é a lembrança do lar cristão, para aqueles que têm tido o maravilhoso privilégio de tal ambiente onde Deus tem sido reverenciado e reconhecido como cabeça da casa. Instituído por Deus. O lar foi estabelecido por Deus e foi o seu desígnio para a humanidade. Quando Deus fez Adão e Eva, os uniu em santo matrimônio, mandando-os frutificar, multiplicando-se e enchendo a terra. Estava instituída a primeira família e o primeiro lar. Gênesis 1, 27 e 28. A unidade familiar é sobre o que descansa toda a estrutura social humana, e o lar a morada da família, seja uma choupana ou uma mansão, é a fortificação ou a defesa da comunidade. É por isso que ouvimos frequentemente: o lar é o baluarte da nação. É sobre ele que descansa todo o edifício da civilização. Se ele desaparecesse, desaparece a nação, porque a nação não é senão uma unidade de indivíduos ligados em uma relação de família. A importância do lar e da vida familiar, conforme os pensamentos de Deus, se vê aqui. Desvio das ordens de Deus. Vivemos em dias em que os princípios de Deus em relação à humanidade estão sendo deixados de lado, abundando a desordem e a corrupção, como sucede sempre que o homem se afasta de Deus. O amor livre, a infidelidade, o divórcio e todas as formas de obstinação estão causando o naufrágio de famílias e de lares. A ênfase está sendo posta na massa e no Estado, e deixa-se de lado a unidade do indivíduo e da família. Portanto, é necessário chamar a atenção para os princípios e propósitos de Deus para conosco, para não sermos levados pela correnteza ao nosso redor e falharmos em manter verdadeiros lares. Que é o lar? O lar não é simplesmente onde comemos e dormimos, mas uma atrativa morada onde o amor doméstico, a feliz vida familiar, o descanso, a paz e a proteção de um mundo mau são conhecidos e onde participamos de tudo isso. Não é o formoso edifício, nem o atraente mobiliário que aquele contém que o faz o lar. É a felicidade, o afeto, o tenro cuidado encontrados no santuário do círculo doméstico, concedido por Deus. Não são as cadeiras, os livros, as coisas ou os quadros que enfeitam as paredes, nem o passarinho que todo dia canta, é o riso que soa no ambiente, é o sorriso noturno da mãe, é o gozo nos olhos da criança, e nosso mútuo amor com todo o seu deleite, o que o faz o lar que todos desejamos. No mundo de pecado e de rebelião, o lar é uma misericórdia provisão para a humanidade, para a qual o Criador providenciou um salutar balanceamento e um refúgio temporário das dificuldades e perigos deste mundo tempestuoso. Este refúgio de doces vínculos familiares é o refúgio misericordioso de Deus para as tormentas e dificuldades da vida e do poder direto de Satanás num mundo mau. Vivendo em tal ambiente, é uma grande bênção podermos ter no seio da família o coração voltado para os tenros afetos naturais que são implantados por Deus no coração do homem. No mundo de pecado e de rebelião, o lar é uma misericordiosa provisão divina para a humanidade. Assim como o mútuo cuidado recíproco entre os membros da família e com o exercício diário da autonegação prática, o detestável egoísmo do coração natural pode ser reprimido e frustrado. Então, as relações familiares da obediência e do amor e a prática diária de um submeter-se ao outro, de que estas relações precisam, salutarmente contrabalançarão aquela raiz de todo o pecado humano, a satisfação da vontade própria e a desobediência. A família cristã. Mas a família cristã, onde os pais pertencem ao Senhor, é muito mais do que apenas um refúgio contra o mal. É um santuário no meio de um mundo sem Deus e sem Cristo, onde as preciosas almas dos filhos são preservadas de sua influência contaminadora. O lar cristão é um sagrado refúgio onde Deus e Cristo são conhecidos
e onde seu espírito habita, onde sua palavra brilha como a lâmpada da casa e onde o evangelho é continuamente ensinado, apontando o caminho do céu para todos os que ali moram. Convém aqui usar as palavras de outro escritor. É no precioso lar de generosos afetos onde o coração é adestrado nos vínculos que o próprio Deus tem formado e o qual, por incentivar tais afetos, preserva das paixões e da vontade própria. É onde sua fortaleza é desenvolvida e que apresenta um poder que, apesar do pecado e da desordem, desperta a consciência e ativa o coração, guardando-o do mal e do poder direto de Satanás. Mesmo tendo entrado o pecado no mundo e tendo-o prejudicado, a introdução de Cristo nestas relações de família faz delas uma esfera para as operações de graça e de atividade da vida divina que temos em Cristo, de maneira que a mansidão, a ternura, a ajuda mútua e o sacrifício exercidos no meio das dificuldades e dores que o pecado tem causado concedem a estas relações um encanto e uma profundidade maiores que os que puderam ser conhecidos no estado de inocência no Éden. O verdadeiro lar cristão é onde se dá ao Senhor seu devido lugar e onde cada membro da família age conjuntamente em divina harmonia, conforme a mente e os propósitos de Deus, onde o amor é conhecido e derramado no coração e é o elemento governante no lar. Aqui a palavra de Deus é lida e praticada, embora talvez em fraqueza, e ouvem-se a oração e o louvor. Aqui se sente a atmosfera do céu e, da mesma maneira que os filhos de Israel na antiguidade, tais lares têm luz nas suas habitações. Êxodo 10, 23. Embora todo o seu redor sejam trevas, cada verdadeiro lar cristão reflete algo daquele lar celestial, em direção ao qual estamos viajando, distinguindo-se imediatamente daqueles onde Cristo, a luz dos homens, não brilha. A família cristã é um santuário para Deus. A palavra de Deus proeminente, em Deuteronômio 11, 18 e 21, Deus nos dá uma bonita descrição do que Ele deseja ver em cada lar. Ele deseja que sua palavra esteja no coração dos pais e seja amarrada como sinal em suas mãos. Eles devem ensinar constantemente esta palavra e escrevê-la sobre os umbrais da casa e em suas portas. Assim fazendo, lhes é dada a promessa de que seus dias serão multiplicados e que serão como os dias do céu acima da terra. Tal é a bênção de um verdadeiro lar cristão, onde a palavra de Deus é amada, obedecida e a qual é dado o seu devido lugar. Tal lar, onde todos estão vivendo de acordo com a palavra de Deus e para a sua glória, é um pedaço do céu na terra. Leitor, é assim seu lar? Se não é, por que será? Só pode ser assim quando a preciosa palavra de Deus é entesourada acima de tudo pelos pais e quando a família é governada de acordo com os seus preceitos. Então, a palavra de Deus será vista praticamente sobre os umbrais das casas e em suas portas, e os filhos serão nutridos com suas instruções e andarão no caminho da verdade. Se os pais não amam a palavra de Deus e não andam de acordo com ela, como se pode se esperar dos filhos que a amem e a obedeçam? Porções da palavra de Deus foram literalmente colocadas sobre os umbrais das casas e nas portas, e atadas às mãos dos israelitas tementes a Deus. E é muito bom ver-se nas paredes dos lares cristãos de hoje textos bíblicos. É uma boa maneira de fazer com que a luz do céu brilhe em testemunho a todos os que entram no lar. É triste ver lares de cristãos enfeitados de acordo com a última moda, cheios de luxo e de literatura mundana, e como um rádio difundindo programas mundanos com pouco da palavra de Deus visto, ouvido e praticado. Tais lares não são lares cristãos no sentido prático da palavra. Se nossos lares não são lares diferentes dos lares dos não convertidos que nos rodeiam, não pode ser dito que temos luz em nossas habitações, ou que ao Senhor é dado seu devido lugar. E isto é igualmente certo se a contenda ou a discórdia caracterizam o nosso lar, em vez do amor e da graça do Espírito de Deus.